Eu tenho uma sequência de reportagens inéditas, interessantes para você, e eu vou começar com uma que é de cortar o coração. O que aconteceu? É um crime que acontece depois de outro crime. Você vai entender. Um professor foi assassinado, ele é professor de história, professor de português, professor de inglês, e esse professor foi assassinado aqui em São Paulo. Eu estou falando de Antônio, professor Antônio Josuel, 60 anos. A polícia começa a investigação e a polícia está investigando um latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Mas a polícia descobre, a polícia está investigando e descobre que uma pessoa conhecida do professor esteve na cena do crime. Sabe quem? Um aluno, um garoto de 17 anos. O menino já foi detido. E agora vem uma bomba sobre essa história. A mãe do menino vai falar com a gente, a mãe do menino surge e diz: o meu filho matou. Sim, matou o professor, mas não para roubar, e sim para se vingar, já que o menino tinha um relacionamento com o professor desde os 12 anos de idade. A mãe do adolescente e a irmã do professor vão falar agora no Balanço Geral. O delegado que investiga o caso também estará conosco. Então, o professor é encontrado morto. A polícia acredita em latrocínio, roubo seguido de morte. Entraram lá para roubar. Sumiram alguns pertences, alguns objetos pessoais do professor. E a polícia investiga esse crime. Vem a mãe do garoto e diz: meu filho matou o professor, mas não roubou nada. Matou porque era explorado, matou porque era vítima, matou porque não aguentava mais, inclusive era ameaçado de exposição. O professor ameaçava, toda vez que o menino tentava, falava para o professor que não queria mais, porque esse relacionamento, segundo a mãe, começou com 12 anos de idade, o menino tem 17. E toda vez que o garoto falava que ia sair fora, o professor falava: eu tenho tudo aqui, eu vou expor você para os seus amigos. Você nunca vai ser ninguém. Isso vai ser uma vergonha para você, para sua família. Eu tenho fotos, eu tenho mensagens. Inclusive, nós tivemos acesso às mensagens trocadas entre o professor e o aluno. Reportagem inédita, exclusiva, Balanço Geral. Vamos ver. Antônio era professor de História, Língua Portuguesa e Inglês. Tinha 60 anos de idade. Foi morto dentro de casa, em Diadema, na Grande São Paulo. Estava em casa, ouvi um barulho de um carro catando pneu, barulho de vidro. Achei que tinha batido no meu carro, que fica na rua. Dei uma olhada, não era. Nisso eu voltei e subi aqui na casa do meu irmão. Quando eu cheguei na porta, vi que estava tudo aberto, tudo bagunçado. A porta do quarto estava fechada, inclusive trancada com o cadeado. Naquela hora, a irmã da vítima ainda não sabia, mas Antônio já estava morto, caído aqui no chão. Ele foi atingido por vários golpes de faca. Quem matou o professor ainda roubou vários pertences dele, coisas que estavam aqui no quarto e também na sala. Roubaram todas as roupas dele, a maioria, tênis, relógio, celular. Levaram muita coisa, a carteira dele com os documentos, inclusive o carro que estava na rua. O carro foi encontrado depois. A polícia identificou o assassino. É um adolescente de 17 anos que já foi aluno da vítima. Ele confessou que roubou e matou Antônio. Combinou com outro amigo de ir na casa dessa pessoa, que ele sabia que ele já tinha um envolvimento com ele, já conhecia ele, né? Então eles foram lá já com o intuito de roubá-lo. Aí chegando lá, segundo o depoimento dele, o amigo dele, uma outra pessoa, deu um mata-leão nele, ele caiu no chão, amarraram ele e quando ele acordou, o adolescente desferiu as facadas nele. Desde a confissão, o adolescente cumpre medida socioeducativa na Fundação Casa. A última vez que a mãe esteve com ele foi na delegacia. Na ocasião, o jovem deu outra explicação para o crime. Por ele ser um adolescente, ele ficou com vergonha de expor ele mesmo.
E aí ele não falou a verdade pra mim. Mas eu sei que um dia eu fui na casa desse homem que me falaram que meu filho tava morrendo lá. Eu cheguei lá, meu filho tava de cueca no chão, desmaiado. Eu peguei ele e eu pedi pra esse homem não procurar meu filho mais. E fui pro hospital. Meu filho teve uma overdose convulsionada. E o médico decretou que era overdose mesmo de droga. Pelas conversas que eu pesquisei na internet da rede social do meu filho, eu via que esse homem tinha um sentimento por ele. Assim, a droga do meu filho, que o meu filho falou que passou a usar droga depois que conheceu esse homem, ele que bancava. O adolescente também disse à mãe que não aguentava mais a relação e que pensou num plano para tirar a vida do antigo professor. Ele confessou lá na delegacia. Só que ele armou como se fosse um roubo. Por quê? Porque ele falou pra mim que faz mais de 5 anos que ele tem envolvimento com esse professor, que ele conheceu na escola dele, que ele não aguentava mais essa situação. A mãe teve acesso a conversas privadas entre o adolescente e o professor nas redes sociais. Todo esse material agora será entregue na delegacia que investiga o caso. Ele já tinha pagado muita coisa, só que eu consegui recuperar e imprimir tudo. Tudo as conversas dele com esse professor. Eu peguei algumas fotos. Tem umas coisas assim que é muito triste saber, né? Muito ver, né? Um professor senhor que tá ali como praticamente um segundo pai para poder induzir meu filho, porque meu filho é menor e meu filho tinha menos idade ainda quando conheceu ele. E para que não aconteça com outros adolescentes, né? A irmã da vítima afirma que não sabia dessa relação íntima. Não posso te confirmar. Eu não sabia nada da vida do meu irmão, a não ser o que eu sei como irmã. Eu não sei o porquê que ele morreu, só sei que ele era uma pessoa muito boa, muito querida. Ele não tinha maldade com ninguém. Pelo contrário, ele ajudava todo mundo. Ela acredita que tem mais gente envolvida no crime. Eu só quero justiça. Não pode ficar impune. Não pode ficar impune porque isso pode acontecer com outras pessoas. O que eu gostaria de saber, Lombardi, é se a mãe desse garoto, a mãe do aluno, sabia disso há quanto tempo? Quanto tempo essa mulher sabe disso? Porque se você descobre que um professor está tendo um relacionamento com um aluno, com o teu filho, você imediatamente já tem que ir à polícia, você já tem que tomar as providências cabíveis e não deixar isso se estender por anos. Então, fica essa questão. Porque, então, é aquilo que eu disse, nós podemos estar diante, vou esperar a conclusão da investigação, de um crime dentro de um crime. Porque um professor e um aluno de 12 anos ter uma relação seria um crime, tá? O crime de pedofilia. E aí agora nós temos um outro crime, que é o assassinato, que é o homicídio. Coutinho, pelo que eu entendi na reportagem, a mãe só soube depois do assassinato. E hoje você sabe muito bem que a garotada hoje, garoto com 14, 15, 16, 17, sai de casa, eu saía às 7 da noite e voltava às 10 no meu tempo. Hoje eles saem meia-noite e a mãe não consegue segurar. Aí você percebe que, além disso, tem uma outra agravante. Eles simularam um latrocínio, que é um roubo seguido de morte. Porque, simulando um latrocínio, com essa insegurança que a gente vive já há algum tempo, na cabeça dele, e de que se houve um cúmplice, que deve ter havido um cúmplice, na cabeça dele é o seguinte, a polícia vai investigar um roubo seguido de morte e não essa relação. A partir do instante em que há essa identificação, aí vem tudo isso à tona. É uma agravante, mas também é uma atenuante. Na hora do julgamento, a justiça, eu acho que os jurados, nem vai a júri não, porque ele tem 17 anos, ele vai tomar uma pena socioeducativa, vai ficar 3 anos no máximo na Fundação Casa. Mas isso pode pesar exatamente na aplicação da pena socioeducativa. Em vez de 3, pode ir para 6 anos.